Oi, oi, oi! E aí, você também acha que deve amar matemática para fazer engenharia civil ou que precisa amar matemática? Vamos falar um pouquinho do assunto? Vem comigo! Mas, antes disso, você já está inscrito no canal? Se não, clique aqui, se inscreve agora, ative as notificações e já dá um like aí no vídeo para mim, tá bom? Bora pro vídeo! Essa é aquela pergunta clichê, né? Será que para fazer engenharia eu preciso gostar, amar, ter muita habilidade com matemática? Bom, no meu caso, isso aconteceu. Desde pequena, desde muito pequena, a minha matéria preferida sempre foi exatas, especificamente a matemática mesmo. E sim, eu despertei bem cedo essa habilidade com os cálculos. Eu acredito que o meu pai foi o maior incentivador, o maior responsável pelo esse despertar. Eu tenho uma memória muito forte de lembranças do meu pai fazendo contas, assim, me perguntando, né, continhas matemáticas para eu fazer de cabeça, e eu adorava, achava um barato isso, via como se fosse um game, sabe, um jogo de desafio. Mas será que todo mundo que faz engenharia precisa ter essa habilidade? O que eu te posso garantir é que se você tiver uma certa habilidade com os números, com os cálculos, com a matemática, vai facilitar muito, é claro, a sua vida inteira dentro do curso de engenharia. Mas isso não é um condicionante, ou seja, não é essencial que você tenha gosto ou habilidade pela matemática para se dar bem na engenharia. Eu tive vários colegas que não tinham uma habilidade tão grande assim, que tinham, na verdade, bastante dificuldade com a matemática, com os cálculos, mas se formaram e se tornaram ótimos profissionais. Por que será? Bom, primeiro porque ser bom em cálculo não é extremamente relevante assim para a profissão como engenheiro. Na minha opinião, os cálculos massivos que tem nas matérias de engenharia, elas servem para abrir a nossa cabeça, para você expandir sua capacidade de raciocínio lógico. Pensa comigo, a matemática básica, ela existe para solucionar problemas. E eu já falei isso, que para mim o que determina a engenharia é solução de problemas. E isso acontecia desde quando a gente começou a estudar matemática. Lá no inicinho, na escola, quando a gente começou a ter contato e aprender a fazer sominhas, tudo era apresentado em uma forma de problema. Por exemplo, Pedro tinha 5 carrinhos e ganhou mais 2 da sua mãe. Quantos carrinhos Pedro tem agora ao todo? Entende que a matemática não é simplesmente fazer uma conta já montada, uma conta pronta. Na verdade, a matemática é entender o problema, entender o que está oculto, o que está variável, o problema que precisa ser solucionado e racionalmente, através da lógica, você agrupar isso, montar um problema, montar uma conta que você chegue em uma solução. Concorda? Toda equação, toda conta matemática, ela tem como base um problema a ser resolvido, onde você tem uma ou mais variáveis. E isso só é possível de juntar tudo isso em uma sequência lógica para chegar no resultado final. E aí, é claro, né, eu dei um exemplo aqui muito simplório lá de primeiro ano, né, de alfabetização, mas a complexidade do cálculo, ele vai aumentar e vai evoluir à medida da complexidade do problema. Então, quanto maior for o seu problema, mais desconhecido for a incógnita dele, ou tiver mais de uma incógnita, mais de uma variável também, maior vai ser a complexidade do cálculo. E é dessa forma que na faculdade, no curso de engenharia, a gente vai evoluindo. A gente começa com as bases, com as contas mais básicas, com os probleminhas mais básicos, e depois a gente vai evoluindo para as grandes soluções, para os grandes cálculos, como o cálculo de concreto armado, por exemplo. E é por isso que normalmente a maioria dos engenheiros tem um raciocínio lógico muito aguçado. Por quê? Tem uma coisa chamada volume. A gente trabalha com um volume muito grande de cálculos durante os 5 anos da faculdade. Então, do seu primeiro semestre ao último semestre, existem sim disciplinas que têm cálculo e muito cálculo. Você não vai passar nenhum semestre ileso sem cálculo, porque essa é a base realmente do curso. Então, com o volume, a quantidade de coisas que a gente precisa estudar, precisa desenvolver, precisa racionalizar, esse volume traz para a gente uma bagagem de desenvolvimento de raciocínio lógico. Mas você não precisa ser uma calculadora ambulante.
que eu quero dizer com isso? A ferramenta que a gente mais usa na faculdade é, de fato, uma calculadora. Eu tô falando isso porque muita gente acha que a gente vira uma calculadora e calcula tudo na cabeça. Isso não funciona, não é bem assim. Na realidade, para mim, pelo menos, eu era melhor de contas de cabeça antes da faculdade do que depois dela, porque eu me acostumei a fazer todas as contas na calculadora. Então, você não precisa saber fazer conta na cabeça, porque você vai usar e colocar tudo na calculadora. Mas aí que entra de novo o raciocínio lógico. Para você chegar numa conta certa, no resultado certo na calculadora, você precisa digitar e, antes disso, pensar na conta, na equação, para lançar e digitar ali na calculadora a sequência correta, com os parênteses corretos, com os fechamentos corretos, com as sinalizações corretas para chegar no resultado certo. Você sabe que existem maneiras de fazer a mesma conta com os mesmos números e ela dá um resultado diferente. Por quê? Porque às vezes você deixou de colocar um parêntese no lugar certo ou deixou de colocar a multiplicação antes da somatória ou a somatória antes da multiplicação. Então, a sequência lógica e a maneira de se montar é a que vai realmente dizer se a sua conta está certa ou não. O que é isso? Raciocínio lógico. Como eu falei para vocês, eu era melhor de conta de cabeça antes do que depois da faculdade, porque eu me poupei, né? Se a calculadora estava ali para fazer todo o trabalho, qual o sentido de eu ficar me esforçando para isso? Mas o interessante é que, com o volume de coisas que a gente estuda, com o volume de cálculos que a gente faz, a gente vai criando aqui uma memória aproximada. Por exemplo, se alguém me perguntar quanto que é 10% de um número, quanto que é 20% de um número, se for um número quebrado principalmente, eu não vou conseguir fazer a conta exata naquele momento, de cabeça. Mas a minha memória, ela me dá uma lógica para aquele número. Então, se eu digitar na calculadora e o resultado ficar errado, na hora eu consigo falar, opa, mas parece que está errado, não é bem isso. E aí eu repito a conta e confiro. E isso eu chamo de senso crítico, que é outra habilidade que eu acho excepcional e essencial num bom profissional de engenharia. E isso é desenvolvido lá nos cálculos também, como eu citei. Olha o quanto isso é importante. Se, independente da profissão, mas se no pessoal alguém está te defendendo uma ideia e aí ele começa a expor para você todas as informações base, vai construindo esse raciocínio, e chega no final ele te fala, olha, e o resultado disso vai ser esse, e eu estou te apresentando, eu estou te vendendo, ou eu estou querendo que você acredite nesse resultado que eu estou te falando. O seu senso crítico, ele entra nesse ponto, porque se as informações bases que foram sendo expostas não forem coerentes, ou seja, não estiverem em relação com o resultado final, você vai estranhar isso e vai ativar o senso crítico e vai falar, opa, mas peraí, tem alguma coisa aí que não está encaixando. Você me falou que esse resultado vai se formar com base nisso, mas tem alguma coisa aí que não faz uma relação. Que informação está faltando? Ou ainda, o que talvez essa pessoa não relacionou diretamente e falta fazer para que realmente ela te convença que aquilo está correto? Esse é o senso crítico. Ele te ajuda a não cair em algumas ciladas, a conseguir, por exemplo, corrigir um trabalho que você delega de maneira mais rápida, porque você já tem uma noção, uma memória do que aquele resultado vai chegar. E se ele chega diferente, você fala, opa, tem alguma coisa estranha aqui. Vamos ver o que é? Realmente é alguma coisa que a minha memória não foi capaz de desenvolver, de absorver, ou será que realmente aquela construção está errada? E o senso crítico, para mim, é uma das maiores habilidades que te dão o poder de fazer gestão de pessoas, gestão de processos, gestão de negócios e, consequentemente, estar na liderança. Eu não consigo falar de nada sem levar para o mundo organizacional e da gestão, né? Mas vamos voltar à matemática. O que eu quero dizer é, se você ama matemática e ponderou fazer o curso de engenharia por mais outros motivos, vai fundo. Pode ter certeza que você vai se dar bem, vai tirar
de letra. Mas se você não ama matemática, nem tudo está perdido. E aí, o que eu vou dizer agora se aplica tanto para quem ama quanto para quem não ama matemática. Pense quais são os motivos que estão te levando ou que te levaram a escolher engenharia, a definir que você quer se tornar um engenheiro ou engenheira. Porque se você ama matemática, vai ser mais fácil passar pelas disciplinas do curso e se tornar um bom profissional. Mas isso também não quer dizer, tá? Que só porque você tem facilidade com números você vai ser bom profissional e porque não tem facilidade não vai ser. Não tem nada a ver, porque envolve uma série de outras habilidades. Mas se você não ama matemática, é justamente esse motivo que te leva a querer ser um engenheiro que vai te sustentar, que vai te fortalecer nas dificuldades com o cálculo e com os números. Então, não quer dizer que você não vá conseguir, com certeza você consegue. Talvez você possa ter um pouco mais de dificuldade do que quem já tem uma habilidade, uma relação íntima com os números. Mas tenha certeza, diversos colegas que vão ter essa facilidade, vocês podem montar grupos de estudo, é muito comum que isso aconteça, né, na faculdade, e com a prática e com a intimidade, né, com o contato cada vez mais assíduo com os números, você vai conseguir se desenvolver melhor. É nesse ponto que eu quero chamar a sua atenção, porque nessas dificuldades, na hora de ficar um sábado inteiro, um domingo inteiro, de madrugada estudando, para conseguir fazer os cálculos e atender todas as matérias e se sair bem na prova, é o motivo que te leva a superar tudo isso. É a determinação de que você quer por tudo ser um engenheiro que vai fazer com que você vença esse obstáculo que existe, que é uma não habilidade total com os números, entende? E você vai conseguir, só que tem que ser o seu objetivo, tem que ser o seu motivo, a sua motivação. Se você está fazendo engenharia porque alguém mandou, porque alguém pediu, ou porque você acha que dá dinheiro e você não tem habilidade com os números, nesse momento talvez você corra grandes riscos de desistir. E desistir não é uma opção quando a gente está determinado ao nosso objetivo. Agora, se você não tiver, se esse for o objetivo de outra pessoa, é muito fácil que você desista. Então, antes disso, pense bem e escolha o curso que você quer. Dificuldades vão aparecer em todos os cursos, em todos. Por exemplo, na engenharia, tem interpretação de texto, tem filosofia. Então, para quem também gosta muito da área de matemática, essas disciplinas é um pé no saco e é um obstáculo. Mas é um obstáculo pelo qual a gente tem que passar para atingir o objetivo final, que é se tornar um engenheiro. Certo? E aí, repito de novo, ter habilidade com os números não significa que você vai ser um profissional melhor do que quem não tem. Porque são todas as outras habilidades que a gente adquire não só na faculdade, mas na vida, na experiência profissional que fará de nós um bom profissional ou não. Para mim, os cálculos estão relacionados com essas habilidades, não diretamente, mas indiretamente, por abrir a nossa cabeça para o raciocínio lógico e para a solução de problemas. Agora eu quero fazer uma pesquisa aqui. Quero que você deixe aqui nos comentários, você que já é engenheiro ou que está no curso de engenharia. Você tem habilidade com os números? Você tem facilidade com a matemática? Conta aqui pra gente como que foi a sua experiência. Se foi mais fácil, se foi mais difícil, se você superou isso, se mesmo tendo facilidade com a matemática, você ainda teve outras dificuldades, né? Já que a engenharia não é só matemática de fato. Isso com certeza vai ajudar as pessoas que ainda estão indecisas, estão no momento de fazer essa escolha pela engenharia ou não. E eu quero saber também, você que está na dúvida, você que está pensando em fazer engenharia, você tem habilidade com os números? Me conta aqui nos comentários, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, de curtir e te espero no próximo vídeo. Tchau!